Boa noite, meus amigos do YouTube. Aqui é o Will Vieira, mais uma entrevista top no canal. E recebendo ele, professor Henrique, de Filosofia e de História. Olá, Will, muito bem-vindo. Estamos gravando aqui na cozinha da minha casa. Internautas, muito boa noite. Professor Henrique, todos os entrevistados vêm aqui, eu faço a primeira pergunta. Aonde você nasceu e aonde você estudou? Puxa, que pergunta complicada. Vou contar primeiro assim. Desde que eu nasci, eu morei em Fartura e só saí de Fartura para estudar, tá certo? Mas eu nasci em Piraju. Em Piraju. Minha mãe foi dar a luz dos cosméticos lá em Piraju, tá certo? E onde eu estudei é isso? Tá? Eu saí de Fartura em 2007 para estudar e eu estudei em Campinas, eu estudei na Unicamp. Cursei História lá, depois que eu terminei o curso de História, eu já passei para o mestrado. Aí, uma parte do mestrado eu fiz em Portugal, depois eu voltei para Fartura e trabalho aqui desde então. Trabalho aqui na região desde então. E qual foi o seu primeiro emprego? Então, meu primeiro emprego é uma história muito boa, porque desde que eu comecei a faculdade, eu já tinha trabalho voluntário. Eu trabalhava num cursinho popular que era promovido pelo pessoal da economia. O Centro Acadêmico da Economia tinha um cursinho popular e eu dava aula nesse cursinho popular. Tá? E aí tinha um amigo meu na história, o nome dele é Bruno. Aliás, tenho muito saudade do meu amigo Bruno. Hoje ele está lá para as bandas de São Paulo, faz muito tempo que eu não vejo ele. Ele era veterano na faculdade e ele já trabalhava numa empresa de monitor de excursão para os museus de São Paulo. E aí, conversando com ele e tal, não sei o que, ele ganhou confiança em mim, a gente ficou amigo e ele me indicou. E comecei com um bico e depois virei monitor de excursão. Então, a gente levava os alunos para visitar o Museu de Ipiranga, o MASP, o Parque do Ibirapuera. Esse foi o meu primeiro emprego, assim, mas receber por um trabalho. Tá? Como professor, eu também tenho uma boa história. Eu estava quase terminando o mestrado, não estava mais em Campinas, estava passando uma temporada aqui na casa da minha mãe, e a minha mãe já começou a dizer, o Henrique vai se formar, tá meio paradão, já começou a pegar no meu pé, e aí ela estava fazendo um curso de especialização, minha mãe também era professora, ela é formada em pedagogia, trabalhava aqui na educação municipal, e ela conversou no final do curso com a coordenadora e falou assim, olha, eu tenho um filho que está terminando mestrado em História, ele gosta da aula, quem sabe ele não consegue pegar umas disciplinas aqui no curso de especialização. E aí foi meu primeiro emprego como professor, e depois foi através desse networking, desse contato que minha mãe fez. Sim. E você na família sua tem a sua mãe, foi professora, a sua tia Bel, né? Professora. E a Rosana, que é enfermeira, né? Isso, vamos lá. É engraçado porque minha mãe é professora, tá? E meu pai foi agropecuarista e comerciante de gado. Aí eu tenho uma tia que é professora, a tia Isabel, que você falou, mas eu também tenho uma avó que foi professora, que é mãe do meu pai, que é a dona Jacira. Então, tá na família, mas o barato é que é comum, geralmente, os meninos terem a profissão do pai e as meninas terem a profissão da mãe. Lá foi trocado. Eu tenho a profissão da minha avó e tenho a profissão da minha mãe, que é esse professor. E daí, quando você começou a dar aula na ETF na Itaquaituba, você falou? Legal. E aí foi há 8 anos atrás, foi em 2016, eu já estava dando aula na faculdade em Piraju e uma colega disse assim, Henrique, abriu o concurso para professor de ETEC de Ipauçu. E eu prestei o concurso e passei no concurso. Passei primeiro colocado no concurso, comecei a dar aulas em Ipauçu. E aí no ano de 2017 eu pedi a expansão de cargo para pegar aulas na ETEC de Itaquaituba. E estou nas duas ETECs desde então. Faz tempo que você está em Itaquaituba? Faz tempo que você está? Eu comecei na ETEC de Ipauçu em 2016 e comecei na ETEC de Itaquaituba em 2017. Sim. Tem uma amiga minha, talvez ela vai estar assistindo lá, que eu acho que foi vamos falar na ETEC de Itaquaituba, o nome dela é Brenda. Brenda Mazento, lá de Itaí. Você deu aula para ela ou não? Então, o risco é grande de dar aula para a Brenda Mazento, porque entre essas minhas andanças aí, eu já dei aula também em Itaí, só que na escola particular.
E nós temos em Itaquarituba alunos de toda a região. Então, ela terminou ano passado. Um abração para ela vai estar assistindo. Não, Brenda, você sabe que o professor de história, os alunos têm um só, né? Então é facinho de decorar o nome e a história de cada um. E alunos, esse ano, eu tenho acho que 456, que eu fiz a conta outro dia para fazer uma aula. Então é difícil guardar a trajetória de cada um. Mas sempre que eles entram em contato, especialmente através das redes sociais, eu fico muito contente de saber se eles estão se desenvolvendo, se estão com o futuro, isso eu fico muito contente. Então, Brenda, se você for minha aluna, eu desejo para você imensa sorte, entre em contato comigo e traga uma notícia boa. Beleza. E a política, como que foi? Surgiu a política? Então, a política, eu acho que talvez seja uma coisa assim das antigas. Desde que eu era adolescente, eu ganhei o costume com o meu professor de história, o professor Milton Saito, e também com o meu avô, o João Lucarelli, o costume de ler o jornal. E aí foi aí que eu comecei a ganhar o gosto de política. Tá? Depois na faculdade também, quase todos os meus trabalhos de história sempre iam para história ou filosofia política. As disciplinas extras que eu pegava sempre foram nesse sentido. Então eu sempre gostei de política. Quando eu comecei a trabalhar na área da educação, a coisa ficou ainda mais forte em mim, porque por conhecer não só a política do Brasil, mas conhecer também a política ao redor do mundo, os lugares que davam certo, os lugares que davam errado, aquilo ficou na minha cabeça, assim, cara, não é possível que a gente tenha capacidade de fazer certo, que a gente tenha capacidade de fazer legal e não faz. E aí essa bolha de incômodo foi crescendo, eu falei, cara, a solução é na política. Solução na política, e aí eu embarquei na política já também lá em 2016, quando eu ajudei a organizar em Fartura um partido político, que era o PSOL, no qual nós concorremos à eleição daquele ano. Foi a tal da eleição, onde eu fui o terceiro mais votado e não consegui a vaga. Eu tive 512 votos, não consegui a vaga naquela vez. Por conta das regras. Tá? Naquela época, a repescagem das vagas não ia para o partido que não tivesse tido 1.100 votos, o quociente eleitoral na época. E aí nós ficamos sem, nós ficamos muito para baixo, foi difícil para todo mundo que participou daquela eleição com a gente. Os candidatos à cabeça de chapa eram o Paulo, o prefeito Mariel Garbelotti vice. E aí eu acabei dando uma afastada. Voltei de novo para a política na última campanha de presidente da República, na qual eu juntei ao grupo que fez um voto para defender a democracia. E na participação dessa equipe, chegou até mim o pessoal do Partido dos Trabalhadores e falou assim, nós temos a intenção de novo participar da política de Fartura, de montar o partido lá. Você topa participar? E eu já tinha recebido convites de outros grupos políticos, sabe? Mas quando alguém faz um convite para você, é como se fosse assim tipo de vender um carro. Né? A pessoa fala assim, você quer vender seu carro? Eu até gosto, queria vender meu carro. Aí você fala o preço, você negocia, né? Aí então, eu falei assim, olha, eu participo, mas eu quero defender uma política educacional assim, assim, assado. No caso do município, e não é fácil isso não, o orçamento das cidades, todas as cidades do Brasil, 25%, um quarto é da área da educação. E eu sempre falava, olha, eu quero fiscalizar rigidamente o dinheiro da educação. E aí alguns acharam isso uma boa ideia, outros nem tanto, mas o que mais me acolheu foi o Partido dos Trabalhadores, do qual eu me filiei, a gente montou o partido e nós estamos disputando a eleição desse ano. Eu hoje sou candidato a vereador. E, como para falar para você também, seus planos, futuramente, se você ganhar carro, o que você pretende fazer e tal? Isso é uma pergunta importante, porque as pessoas às vezes confundem o papel de cada cargo que eles estão votando, né? O prefeito, ele tem por missão, ele recebe um orçamento e ele tem que executar esse orçamento. É por isso que falam que o prefeito é o poder executivo, né? O vereador faz parte de um outro poder, ele faz parte do poder legislativo, né? Então, para ficar bem claro assim, o pessoal que está nos assistindo e ouvindo, a principal função dos vereadores é dizer sim ou não às movimentações
que o prefeito faz, as movimentações orçamentais. Tá? Esse é o principal papel dele. Além de ter uma importância fundamental na fiscalização. Só que não é a fiscalização de você estar separando o seu lixo, né? É a fiscalização em relação aos atos do prefeito. Tá? Então, por isso que eu digo a todos, um vereador, mais do que ter plano de governo, ele tem uma plataforma, né? Como é que ele vai dizer sim ou não às ações do executivo, ou como é que ele vai fiscalizar o prefeito. Tá? E eu digo que eu tenho 3 fundamentais. A primeira delas é recuperar um pouquinho a autonomia dos vereadores. Nós estamos chegando aqui no final de mandato, né, 4 anos de mandato, e eu sinto que o espírito da cidade não ficou muito contente com a qualidade da Câmara desses últimos 4 anos, porque foi uma Câmara que não deu conta de fiscalizar. Porque ao receber graves denúncias, tá, essas denúncias não conseguiram ser esclarecidas de modo transparente. As pessoas não conseguiram ter as boas informações em relação a isso. Inclusive para entender se erro houve, qual foi o tamanho do erro, se ele de fato aconteceu. Meu segundo ponto da plataforma é um foco fundamental na área da educação. Tá? Em defender os professores, a qualidade da escola e a qualidade das aulas. Tá? É muito difícil a gente convencer as pessoas da importância da educação, porque os resultados de um investimento educacional não são vistos rapidamente, né? Eles demoram para acontecer. Mas a escola é um lugar muito importante, porque é lá na escola, por exemplo, que as famílias confiam as crianças e os adolescentes para que eles possam trabalhar com a cabeça despreocupada. É lá na escola que as crianças e os adolescentes passam grande parte do seu dia, tomam várias refeições. Então a escola é um papel importante para que a sociedade funcione bem. Tá? E ainda se as crianças forem para a escola para ter boas aulas, futuramente isso vai ser um estrondo. Eu acredito profundamente, isso aqui é uma concepção filosófica, que a educação é o principal caminho, vamos dizer assim, é o principal atalho, que a gente pode tirar uma pessoa, um menino ou uma menina, que nasceu numa condição bastante humilde, para poder crescer na vida. E o terceiro, e um ponto também é bastante importante, não é porque é o último que é menos importante não, é a questão da transparência. Eu gosto sempre de, todas as vezes que as pessoas me perguntam, de tentar explicar com o maior detalhe o que é que está acontecendo. Porque eu acredito que as pessoas hoje, se não conhecerem os seus próprios direitos, não conseguem exercer uma cidadania plena. Estou falando meio complicado aqui, mas eu vou dar um exemplo. Imagine que um indivíduo vai até o posto de saúde, por exemplo, para pedir um determinado remédio. Tá? E ele recebe a resposta, não tenho remédio, senhor. A gente tem que saber, quando nós temos uma determinada doença e nós precisamos do remédio gratuito, nós temos que saber se nós temos ou não esse direito. Se está vindo ou se não está vindo esse dinheiro. Se tem um remédio, ótimo. Não deu favor para ninguém, isso aqui é um direito meu. Eu trabalhei, eu paguei imposto. Né? Se não tem, o que aconteceu? Se era um direito meu e não tem, o que está faltando? O que aconteceu? Eu moro aqui em Fartura há tanto tempo, tomo esse remédio há tanto tempo, por que está faltando? E agora não tem. E agora não tem. Então, essa é a ideia da transparência, porque eu quero criar cidadania nas pessoas, que as pessoas não fiquem devendo favor para os outros para ter remédio, mas que elas saibam reivindicar os seus direitos. Tá? São esses 3 grandes pontos que eu tento defender e apresentar para as pessoas durante esse período de campanha. E agora uma pergunta também, do lado pessoal. Para uma pessoa que está estudando para ser professor de história, de filosofia, o que você pode falar para a pessoa? Leia! Porque eu tenho um primo que está estudando. Leia! Leia, leia, leia. Ler é uma das coisas fantásticas que nós temos enquanto seres humanos. Tá? Ler cultiva o espírito. Né? Esses dias estava assistindo uma palestra, também com uma pessoa aqui de Fartura. Se você não entrevistou, eu recomendo a entrevista, que vai ser muito boa a entrevista. É a psicóloga Isabela Nunes. E ela até informa, disse na palestra o seguinte: as pessoas que têm o hábito de leitura, né, têm capacidades emocionais que lidam melhores com a frustração, com o problema, com os percalços da vida. Tá? Então, eu recomendo a quem... recomendo a todos, na verdade, que leiam,
mas recomendo de modo particular aqueles que estão interessados em seguir a carreira como professor de ciências humanas, de história e de matérias próximas que desenvolvam o hábito da leitura, que leiam. Eu estou aqui à disposição, inclusive, gosto muito de comprar livros, você pode ver que todo livro que eu pela minha casa, na cozinha, no escritório, então também estou à disposição aqui, vai que a gente tem um livro que vocês queiram, a gente se empresta, conversa, eu gosto muito desse tipo de diálogo. Mandar um abraço para ele, que é o Michael William. Ô Michael William, força aí. Então, e Henrique, quero agradecer você pelo aceitar o convite, pelo tempo seu, né? E todos os entrevistados que vêm aqui pedem uma homenagem a algum artista que você é fã, para me fazer no canal, que eu falo, além de fazer a entrevista, eu faço cover. Ótimo. Olha, eu vou pedir então, que era um artista que eu gostava bastante quando eu era adolescente. Tomara que ninguém tenha pedido antes, eu acho que vai dar um cover muito bom, tá? Já ouviu falar do Bon Jovi? Já! Então, gostava muito quando eu era jovem, tem até hoje nas minhas playlists, eu escuto assim com um sentimento de muito saudosismo, é gostoso. Então fica aqui a sugestão do Bon Jovi para vocês. Professor Henrique, Deus abençoe, boa sorte lá, beleza? Quer deixar mais um recadinho para todo mundo? Bem, eu agradeço a participação, agradeço o carisma, a autoestima de estar aqui participando desse podcast. Eu peço a reflexão a todos e que conversem comigo e pensem muito bem no voto que vocês vão dar, e eu espero contar com a confiança de vocês nos dias da eleição. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, quem estiver assistindo a entrevista do professor Henrique, deixa o like, comenta, compartilha. Final do ano tem sorteio, o professor Henrique vai estar concorrendo também. Valeu. Beleza? Falou, pessoal. Até a próxima.